Olá, eu sou Lola Mello, coordenadora de produção da TV Unifor, e hoje eu estou aqui com os roteiristas de Ainda Estou Aqui, Heitor Lorega e Murilo Hauser. A gente conversa enquanto acontece a exibição aqui no Cinema do Dragão do filme, que conquistou um público de mais de 5 milhões de espectadores brasileiros nas salas de cinema. É um filme que vocês receberam um prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza ano passado e esse ano, durante o Carnaval, o Oscar de melhor filme internacional. Eu estou muito alegre de estar aqui com vocês, é um prazer a gente poder conversar enquanto o filme está sendo exibido mais uma vez aqui nesse cinema. E para começar, eu queria perguntar para vocês, o trabalho de roteirista, ele muitas vezes, né, no nosso meio audiovisual é pedido com um prazo muito apressado, ou então sem respeitar processos de pesquisa, e vocês tiveram um trabalho extenso, minucioso com esse filme. Queria saber como foram essas primeiras entregas e como foi para vocês também trabalhar com esse cronograma estendido assim. Obrigado, Lola. É um prazer estar aqui também. A gente está muito feliz de estar aqui enquanto a sessão do filme está acontecendo ali. De novo, é sempre muito emocionante ver as salas, né, cheias vendo o filme, assim, porque obviamente é um filme que a gente tem muito carinho por esse filme, então foi muito lindo como o filme foi recebido com muito carinho também pelo público. Sobre o processo, posso falar um pouquinho do começo, assim, realmente, como você colocou muito bem, é um processo bastante ímpar, pelo menos nas nossas experiências como roteirista, de ter esse fôlego de trabalho, né? Principalmente um filme, nesse caso específico, uma pesquisa histórica bastante densa, bastante importante, né? Então, o livro do Marcelo funciona como uma espécie de porta de entrada para esse universo da Casa dos Paiva, né? Então, o livro nos traz muita coisa, muita memória emocional e muito detalhe também da época. Mas a gente começou logo no começo um processo de pesquisa para expandir ainda mais esse universo, porque, né, quando a gente decidiu que no filme a protagonista seria a Eunice, diferente do livro que o protagonista é o Marcelo, a gente percebeu a importância de ter essas outras vozes também falando sobre a Eunice para a gente se aproximar mais ainda dessa personagem. Mas sobre o processo em si, isso começou mais ou menos em 2016, quando o Walter me convidou para fazer o processo. Ele já tinha convidado, né, já tinha falado com o Marcelo, já tinha decidido que queria explorar a possibilidade de transformar o livro num filme. E durante os primeiros 2 anos, até mais ou menos 2018, a gente fez muito estudo estrutural e de recorte, assim, principalmente, né, tentando entender aonde que a gente ia se concentrar dentro do livro, né, sabendo que não seria o livro todo, né, como quase sempre em adaptação se dá, né, você tem que escolher um recorte realmente do livro. Então, até mais ou menos 2018, a gente fez esses estudos de formato e de estrutura, até que o Heitor entrou no processo em 2018, e daí sim foi quando a gente começou a de fato escrever o roteiro. Então, de 2018 para frente que a gente tem os roteiros em si, né? Não só as entregas de estrutura ou estudo de sinopse ou de formato, né? E acho que o legal do Ainda Estou Aqui foi que é um processo bem ímpar que a gente conseguiu ir aprofundando toda vez, assim, foram poucos. Não teve muita coisa que a gente deixou para trás, assim, a gente sempre conseguia ir melhorando. As cenas são muito próximas até da primeira versão integral que a gente tem no roteiro. O coração das cenas são próximos do coração das cenas que a gente tem no filme, assim. E a gente sempre foi conseguindo melhorar a cena na reescrita, assim, de muita nota que a gente recebeu, de muita nota do Walter, que é um ótimo leitor. E de poder ter esse tempo, esse privilégio de ter esse tempo de reescrevendo, trabalhando e estudando, desde também estudar no processo com os atores, a gente fez muita leitura com a equipe, então sempre foi chegando muita nota boa, assim, que a gente foi incorporando ao roteiro, melhorando. Mas acho que eu acho que tem uma coisa que você falou também que é interessante. Você usou uma palavra, Lola, que eu acho que é muito importante, que é processo, né? Eu acho que isso é legal falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que é importante não só nós roteiristas
né, nos apropriarmos e criarmos até um próprio processo, mas como é importante num desenvolvimento coletivo, né, com produção, com direção, todo mundo ter a crença no processo, entende? Que o processo é isso, ele leva tempo e você vai experimentar coisas que não vão funcionar, você vai achar outra versão, faz parte, né? Às vezes a gente sente até nos alunos do Sena 15, às vezes, que é primeiro roteiro, eles têm uma ansiedade de que o primeiro tratamento já vai estar bom e o segundo, e tem que ter a paciência desse processo que vai levar tempo, você vai passar por várias versões e você vai chegar lá. Mas é acreditar realmente no processo de escrita, sabe? Eu acho que esse filme é um dos filmes que mais nos deu a possibilidade de realmente fazer o processo que era necessário para esse filme. E acho que isso se estende ao processo de filmagem inteiro, assim, né? Com todas as equipes, todos os departamentos tiveram também um bom tempo, assim, de pré-produção e de produção, então, e todo mundo estava no mesmo processo, né? Acho que teve muita leitura junto de todo mundo, então a gente estava sempre alinhado, fazendo o mesmo filme, assim, foi muito importante. Pensando na participação de vocês nessa pesquisa do filme, uma coisa muito interessante da ambientação e que deixa a gente bem dentro dele são as músicas, porque elas não copiam o que está sendo visto em tela, mas sim reforçam e dão esse tom, sem deixar, é claro, de ter muito a ver com cada cena, com cada história, como o Jimi Hendrix com a Vera e Take Me Back to Piauí no momento da festa. Então, como foi esse processo de escolha das músicas que vocês que estão no filme, né? Esse processo ele foi acompanhando o processo também. A gente sempre estava constantemente ouvindo música, pensando uma coisa que é muito interessante. O Walter é muito interessado nesse universo musical, então a gente sempre trocava muita ideia sobre isso. Ele falava muito do que ele ouvia na época, do que ele lembrava. A gente fez muita pesquisa disso e ouvindo muita coisa. Foi tentando criar, a gente ia criando umas playlists assim para cada personagem, pensando no universo musical de cada um dos filhos, dos pais, dos amigos, dessas festas. E sempre ia mudando também. Às vezes a gente também, lá para frente no processo, às vezes a música já não fazia mais sentido na cena, daí a gente mudava para uma nova música. E isso seguiu até a edição, né? Então, na edição também, o Afonso, o editor, trouxe muitas novas outras ideias de músicas que também acabaram ficando. E ainda no final, depois da edição, teve a trilha do Warren Ellis, que foi muito especial também. Muito, muito especial, realmente uma camada. Mas eu acho que você falou uma coisa legal também, que foi essa... Juntando o que você falou, assim, eu acho que tem uma coisa da música ser narrativa, né? De alguma maneira, nesse filme especificamente, assim, a gente estava muito envolvido nesse processo desde muito antes da pré-produção. O roteiro já citava quais músicas, sugeria músicas para determinadas cenas, exatamente porque elas refletiam ou expandiam coisas sobre a cena, né? Não é uma questão só de gosto, é o que eu vi na época ou não é, mas é também sobre entender como ajudar a construir esse panorama dessa casa e construir os personagens, como o Heitor falou, assim, uma espécie de um desafio escrever um filme que tem uma família com 5 filhos, né? Porque você tem um tempo de tela limitado para apresentar cada um, então isso nos ajudou muito, assim, entender o universo musical de cada filho e conseguir de alguma maneira construir essa figura com audiovisual, né? Ou seja, às vezes você entende o personagem só para entender aquela música, como você falou, a cena da Veroca no carro, aquela música conta muito sobre aquele universo, aqueles amigos, aquele tempo, né? Então, mais do que só uma trilha que podia acompanhar ou, né? As cenas realmente é um desenho de costurar narrativamente e de tom o filme como um todo, né? Então, acho que foi um privilégio também o Walter nos convidar para participar disso até o final. Então, realmente, até a montagem, a gente continuava ouvindo e decidindo e experimentando coisas assim para ver o que funcionaria melhor em cada cena. Vocês, em entrevista, já falaram sobre o processo de destilamento do roteiro à medida que entravam essas outras camadas, que é a mixagem, enfim, a escolha de planos. Como foi o destilamento desse roteiro e se teve algo que vocês sentiram que foi difícil, mas ao mesmo tempo necessário se despedir? Assim. Tem tanta coisa, né? É muita coisa, são 7 anos de roteiro, né? Então realmente tem muita versão, muita história, muita coisa. Mas eu acho que esse processo de ir juntando realmente, que é o processo de fazer um filme, né? No final das contas é isso. Escrever um roteiro é uma coisa, mas fazer um filme é outra coisa. Né? O escrever um roteiro é um começo de uma grande jornada, assim, mas
a possibilidade de a gente escrever ao vivo, né, como a gente estava fazendo, reagindo às cenas, reagindo às versões das cenas montadas, às cenas, aos atores, realmente cria uma relação diferente nesse todo, né? Então, esse processo inteiro vivo vai se influenciando tanto nas duas vias, né? Tanto a gente nas cenas escrevendo era influenciado, mas também o que a gente trazia de novo influenciava os outros departamentos, né? Então, essa orquestração assim foi muito bem, né, afinada, assim, digamos. O que a gente chama muito de processo de trupe, assim, né? Porque era realmente todo mundo tinha seu espaço para ter sua voz, para falar sua opinião, e era uma equipe muito azeitada no sentido que a gente concordava muito sobre a melhor versão da coisa, assim, quem dava a melhor ideia ficava no filme e o filme foi crescendo assim, então não teve muita coisa que a gente demorou, assim, que foi doído para se despedir assim do roteiro, né? A gente sempre tem vontade de contar a história toda. Assim. A gente sempre se apaixona muito, né, pelos personagens, pelo universo, assim. Acho que principalmente o primeiro ato do filme é um ato que a gente trabalhou muito. Enfim, os outros também, mas o primeiro ato em especial, assim, para construir essa família, esse tempo, né, e essa afetividade, não só entre eles, mas do público entre eles. Então, esse realmente foi um momento muito vivo, assim, do roteiro e do processo. E mesmo no final também, quando a gente começa a pesquisa da Eunice e da sua atuação com a causa indígena, foi uma coisa que a gente se apaixonou muito, assim, se dependesse da gente, a gente queria fazer um filme só sobre isso, assim, né, tem muita história para contar, a gente falou com muita gente, mas sempre entendendo, isso é um grande aprendizado com o Walter, assim, de entendendo como o filme pode chegar melhor no público também, alcançar um público maior também, então foi sempre por esse caminho, assim. Então, a gente está aqui com o tempo apertado. Eu queria saber de vocês 2 últimas perguntas só. Primeiro, sobre o apaixonamento de vocês por essa história. Por ser uma pesquisa tão grande, como vocês mudaram como pessoas brasileiras, roteiristas, assim, brevemente? Uau! Nossa, acho que foi um apaixonamento pela Eunice, assim, principalmente, né? Como a gente falou, o livro do Marcelo é um livro muito emocional, né? Muito emotivo, muito próximo à memória dele, assim, da casa, mas realmente tem uma frase do livro que ele fala que só mais tarde na vida ele percebeu como a mãe dele era a verdadeira heroína daquela história, né? Diferente do pai, que foi sempre, não que o pai não seja também, mas, né, o pai sempre foi a figura pública, né? A Eunice ficou sempre. Então, descobrir essa mulher que eu não conhecia antes do livro, a história do Rubens, né, eu já tinha ouvido, a história do Marcelo, logicamente, a gente conhece, mas a da Eunice, especificamente, é uma personagem que a gente não conhecia. E quanto mais a gente foi se aprofundando nela, foi realmente uma revelação, assim, principalmente, como o Heitor falou, na atuação dela nas questões indígenas, assim, né, isso já nos anos 90, né, depois dela se formar, depois do marido, desde os 80, na verdade, 80 e 90, então, essa mulher que passou por isso, assim, que manteve essa família unida e que percebeu que a causa dela era muito maior do que a causa dela, né? É o que ela falava em entrevistas, assim, que ela não chorava nas fotos porque ela não era uma vítima, a vítima era o país inteiro é vítima de um caso desses, né? Se a gente tem casos como esse, como a gente ainda tem hoje em dia casos desses e a gente coletivamente não consegue lidar com isso, quem sai perdendo somos todos nós. Não é a família dos Paiva só que é vítima, é o Brasil inteiro, né? Então, essa percepção também de que ela, né, não foi uma vitimização dela, mas foi uma percepção de uma questão muito maior que acontecia no Brasil, que eu acho que não cansa de abrir os nossos olhos para isso, né? Porque, de novo, é uma questão que não está resolvida, né? A gente continua com problemas sérios de desaparecimento de pessoas e de questões policiais, de violência policial, e a gente não consegue resolver esse problema. Então, a gente fica muito emocionado de ver que esse filme pode trazer essa discussão de volta e que a gente pode falar sobre isso, não só sobre os horrores da ditadura, que as pessoas costumam dizer que a gente diz que não aconteceu ou que não foi assim. Então, não só ter a oportunidade de passar essa nossa memória coletiva e esse nosso trauma coletivo a limpo, mas falar sobre o nosso presente e o nosso futuro, principalmente, né? Então, acho que esse foi um grande aprendizado. E era curioso que a gente ficava, a gente também não conhecia a história da Eunice, ficava querendo contar para todos os nossos amigos, assim, vocês não acreditam quem é essa mulher, o que ela fez, e
E acho que o filme foi legal de trazer a história dela para um público maior, assim, é um ponto de partida muito bom, né? Porque as pessoas saem do cinema e vão pesquisar mais, e vão pesquisando sobre o que a Eunice fez depois, e a causa indígena. A gente fala com um monte de gente que depois estudou os textos dela, então acho que só de trazer para o público brasileiro essa oportunidade mundial, né, foi muito importante. E foi como a gente se apaixonou por ela também. Acho que traz esperança também esse debate vir a público e também pelas repercussões que ele teve no Brasil e fora também, já que esse crescimento, né, da extrema-direita também, de um pensamento nostálgico quanto a ditaduras globais é muito pesado para todo mundo. Então, teve algo nessa circulação do filme, coisas que repercutiram em vocês no sentido de esperança e que possam deixar como mensagem. Assim. Indo um pouco no contrário da tua pergunta, mais do que esperança, na verdade, uma coisa que tem acontecido muito com a gente nessa jornada desde o lançamento do filme, que a gente, enfim, passou por vários lugares, sessões em vários países, com várias plateias diferentes, é um pouco o contrário da esperança, é um pouco o medo, assim, o quanto o filme reverbera em vários lugares, independente do contexto, sabe? Acho que tinha uma leitura, talvez, enfim, sem querer generalizar, mas talvez tivesse uma leitura um pouco sobre as ditaduras latino-americanas que eram de uma determinada maneira distantes, sabe? Isso era um problema que eles têm lá na Latinoamérica. De repente, eles veem esse filme e eles percebem que eles estão num lugar muito próximo, que não só a extrema-direita, mas os regimes ditatoriais estão voltando e essas figuras ditatoriais estão voltando. Então, a gente passou por vários lugares que as pessoas, de contextos completamente diferentes, teoricamente diferentes, políticos e sociais, se viram no filme e se viram na situação da Eunice e falaram, calma, mas isso não pode acontecer. Sabe? Então, a esperança no sentido que pode abrir os olhos para, de novo, ter essa discussão, né? Mas um pouco também o medo do quão próximo a gente está de um lugar, né, em que a gente já esteve anteriormente. Assim. Então, realmente, que o filme funcione para esse debate aberto, né, que ele propõe esse debate. Além disso, também um ensinamento da Eunice, que é de seguir em frente, sorrindo, né, apesar do que acontece na vida, das coisas mais duras que podem acontecer, tem que levantar a cabeça e dar um jeito de seguir em frente. Assim. Acho que isso é um ensinamento muito bonito dela. Obrigada. Obrigado, Celão. Obrigado.